Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com Ana Dolores de Sá Malta. Mas antes de eu passar a palavra em definitivo a ela, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa polo com mangas curtas em listras verdes e azuis e com gola em listras verdes e azuis. Boa noite, Ana. Que prazer enorme dividir essa bancada com você. Seja muito bem-vindo ao programa Papo de Porto 013. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, tá? Boa noite, Luiz. Eu agradeço muito, é uma honra estar aqui, dividindo um pouquinho que a gente sabe com vocês. Boa noite a todos que estão assistindo o seu podcast. É um prazer imenso. Eu não havia combinado com a Ana, mas eu irei fazer a audiodescrição da Ana remotamente. A Ana é uma mulher caucasiana, cabelos curtos na altura dos ombros, que hoje está trajando uma camisa social na cor branca. Ana, descrevi bem, assim mesmo distante? Descreveu bem. Ana, a gente vai começar aqui nosso bate-papo, né, com relação às EPS, né, uma coisa que está muito latente aqui no nosso país. Mas a gente já tem isso incorporado praticamente desde o início da ZPE chinesa, né, que dado a timeline de 1978, o Brasil ele criou uma legislação em 1981 e começou a ter uma coisa mais incipiente em 1985. E aí eu queria que você trouxesse nesta linha do tempo como tudo surgiu, né, com relação à ZPE no Brasil, para a gente contextualizar para quem nos acompanha, por favor, Ana. Vamos lá, Luiz. Primeiro eu queria fazer uma introdução. Santos é uma cidade portuária, então é provável que as zonas de processamento de exportação sejam um tema em que muitas pessoas conhecem, mas eu preciso fazer uma breve introdução. O que é uma zona de processamento de exportação? Uma ZPE é uma área de livre comércio destinada à produção interna de um país, mas com viés exportador. O objetivo da ZPE é desenvolver regiões não industrializadas ou aumentar o potencial industrial dessas regiões que já possuem áreas logísticas ou portuárias que possam ser pujantes, voltando elas para o mercado exterior, sempre com foco na exportação. Não obstante, eles também precisarem da importação para funcionar. Contudo, o objetivo é estimular a exportação, naturalmente fortalecendo a indústria no mercado interno. Essas ZPEs são conhecidas fora do país como verdadeiras free zones, ou seja, áreas de livre comércio, né? Aqui no Brasil, a gente, como você bem ressaltou, temos uma legislação que data da década de 80, foi alterada em 2007 e um novo marco regulatório das zonas de processamento de exportação vieram em 2021, aumentando as garantias tributárias, cambiais e aduaneiras do instrumento. Atualmente, nós temos alguns projetos em andamento para melhorias e implementações das ZPEs no Brasil no Congresso Nacional, inclusive na própria reforma tributária. Mas o nosso sistema brasileiro de ZPEs foi inspirado nos sistemas de ZEEs
chinesas. E o que é isso? São as zonas econômicas especiais na China. Como você bem explicou, esse processo de exportação na China, através das zonas econômicas especiais, as ZEEs, que nada mais são também do que free zones, elas começaram por volta da década de 70, ou seja, já tem quase cerca de 50 anos que a China vem investindo nesse mecanismo, e foi justamente através das ZEEs chinesas que a China se tornou hoje um grande exportador mundial. A China é um dos maiores exportadores mundiais. É praticamente impossível você chegar num país e não ver lá que tem um produtozinho made in China. Isso é muito comum. E o que é que fez da China com isso? Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 16 áreas decretadas como zonas de processamento e exportação, em detrimento da China, que tem mais de 2.000 zonas decretadas como zonas econômicas especiais. E eles sempre estão aprovando mais. Qual é o objetivo disso lá? Desenvolver o país deles. Fortalecer a indústria interna. Não à toa, a indústria chinesa é altamente pujante e desenvolvida, né? Então, esse é o contexto histórico atual de maneira muito resumida, obviamente. Aqui a gente não vai tentar exaurir o tema, mas vai tentar abordar de uma maneira mais genérica e que fique o mais claro possível para quem está nos assistindo. E aí, de maneira inicial, eu já tomo um pouquinho o espaço para dizer que existem vários artigos sobre o tema escritos por mim, então quem quiser depois acessar as minhas redes sociais, que é @ana, com 2 N's, _dbsm, eu convido a clicar no link lá da bio, que tem alguns documentos que são mais completos e podem trazer um pouco mais de informação sobre essa questão histórica, mas de maneira geral, esse é o cenário. Legal, Ana. Quando a gente fala, você contextualizou bem, das zonas exclusivas, das zonas de processamento e exportação, e agora tem muita gente que tem essa dúvida aqui, que às vezes acompanha o nosso programa, ou que certamente é uma dúvida, a dúvida de um, às vezes gera a dúvida de todos os demais que acompanham. A gente tem zona de processamento e exportação no Brasil, Zona Franca de Manaus e as ZEEs. Né? As ZEEs e as zonas de processamento e exportação, você já contextualizou que é somente a título de exportação. E a Zona Franca de Manaus? Como que funciona a Zona Franca de Manaus? Vamos lá. As ZEEs, efetivamente, elas são a nomenclatura utilizada na China, né? Que são zonas econômicas especiais. Aqui no Brasil, a gente utiliza a tradução de zonas de processamento e exportação, que são ZPEs. Qual é a grande distinção básica entre ZPE e Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus, quem está instalado na Zona Franca de Manaus importa insumo para ser industrializado dentro do Brasil, e esse produto industrializado na Zona Franca de Manaus, o foco dele é o mercado interno, é o consumo no mercado brasileiro. Isso é importante. E detalhe, essas importações que são feitas através da Zona Franca de Manaus, elas são beneficiadas com a isenção de alguns tributos, enquanto na ZPE, as importações de insumos básicos feitos pelas indústrias que estão instaladas em ZPEs, elas não têm a isenção, elas têm a suspensão tributária dos tributos na importação. Ana, quer dizer que o tributo na Zona Franca de Manaus é isento. E aí o produto é alterado no mercado interno, industrializado e vendido no mercado interno. Ou seja, o foco da importação é a isenção tributária na Zona Franca de Manaus, a alteração do produto e o produto é vendido no mercado interno. Isso. Ou ainda vai para o mercado externo, mas aqui há uma isenção. Na zona de processamento de exportação, o insumo é comprado com suspensão tributária, ou seja, você não vai pagar durante um tempo imposto de importação, taxa de afetamento da marinha mercante, IPI, PIS, COFINS e afins, desde que esse insumo seja efetivamente utilizado na industrialização de um produto que vai ser exportado. Essa é a grande distinção. O foco da zona de processamento e exportação não é produzir na ZPE e vender no mercado interno, é produzir na ZPE e levar para o mercado externo. Hoje, com a legislação de 2021, essa cláusula de barreira que existia na ZPE,
para que você não pudesse destinar uma boa parte dessa mercadoria para o mercado interno foi derrubada. Então, significa dizer que você pode utilizar a ZPE para produzir produtos industriais que serão levados para exportação, mas manter também a venda no mercado interno. Mas se você mantiver a venda no mercado interno, essa suspensão tributária ela morre. Você vai ter que pagar a suspensão dos impostos voltados, suspensos na importação. Isso porque o foco da ZPE é a exportação, é o fortalecimento da indústria no mercado interno, com foco para negócios no comércio internacional, não com foco no mercado interno. Então, hoje, essas são as grandes distinções. É claro que, tecnicamente falando, juridicamente falando, dentro desses regimes tributários e aduaneiros, a gente consegue encontrar outras distinções, mas, de maneira genérica, esse é o principal foco. Então, se você tem uma empresa que vai se instalar com o foco de exportação, seguramente seu lugar é uma ZPE. Você vai ficar muito mais adequado na ZPE do que numa Zona Franca de Manaus. E vice-versa. Se sua empresa não vai ter um foco na exportação, não faz sentido você ficar na zona de processamento de exportação, porque os benefícios, eles não serão mantidos dentro de uma ZPE. Então, é sempre importante que os projetos industriais ou as empresas prestadoras de serviços acessórios a esses projetos industriais, eles verifiquem, façam esse estudo de viabilidade e efetivamente tenham em mente o projeto industrial e o mercado consumidor a qual ele se destina, para ele poder escolher o melhor local para se instalar. Legal. Ana, teria a probabilidade, por exemplo, você deu um exemplo aqui, que se ocorrer a importação e processar, ter a transformação da matéria e pode ser vendida para o mercado interno. E isso pode, no futuro, ter uma mudança de legislação e essa legislação se transformar como tem a legislação da Zona Franca de Manaus, de isenção e não de suspensão? Vamos lá. No Brasil, tudo pode mudar o tempo inteiro, né? A gente vive dentro de um sistema jurídico que até o passado ele é incerto. Então, claro, essa alteração de legislação ela pode acontecer, não há problema nenhum, sobretudo porque a gente está falando de áreas voltadas para um mercado de comércio exterior, que tem uma característica extra-fiscal. O imposto de importação e o imposto de exportação o tempo inteiro, eles precisam se adaptar à cultura mercadológica e do exterior. Por isso que, em regra, esses tributos eles não se submetem ao princípio da anterioridade nonagesimal ou ao princípio da anterioridade anual. São conceitos mais tributários específicos. Mas nada impede que, a qualquer momento, a gente tenha essa alteração legislativa. É claro que, para se ter uma alteração legislativa dessa monta, nós teríamos que ter uma alteração que transite pelo Congresso Nacional, tendo em vista que a legislação de zonas de processamento e exportação é uma legislação federal. E tudo isso está diante de uma questão que envolve dinâmicas políticas, dinâmicas econômicas, impactos na indústria interna. Para você ter uma ideia, Luiz, mesmo a gente tendo essa lei de ZPE desde a década de 80, só nos últimos 10 anos a gente realmente veio a ter um investimento efetivo em zonas de processamento e exportação. A primeira e a mais bem desenvolvida na história é a de Pecém, aqui no Ceará, pertinho. Depois tivemos a de Parnaíba, no Piauí, que são as EPS que realmente estão operando e operando bem. Mas a gente não tem um super desenvolvimento das EPS porque não existe ainda um incentivo grande e o próprio mercado não conhece. Toda vez que me chamam para falar de ZPE, eu falo, olha, é um instrumento sensacional, utilizado em todos os países. Esse ano eu estive em Londres falando das EPS brasileiras. Esse mês a gente vai ter um evento mundial lá em Dubai, eu estarei lá também. E as EPS, elas existem em diversos países, o México, América Central, Inglaterra. Dubai é uma grande zona, uma free zone, que a gente chama, uma referência na área. Diversos países na Ásia também já operam da mesma forma, mas a gente ainda está se engateando, né? O Brasil, ele gosta de ser vanguardista na demora. Tudo que demora, a gente gosta de ser vanguardista, parece que a gente gosta de dar o exemplo na demora. Mas que bom que essas coisas estão saindo do papel, mas nada impede que a qualquer momento mude. Contudo, eu não visualizo, por hora, no momento,
essa mudança da isenção total para quando o produto for destinado para o mercado interno. Porque aí a gente colocaria a indústria que já existe no país em um pé de desigualdade com as indústrias que ficariam na ZPE. Por quê? Quando a lei ela suspende a cobrança do tributo na importação que você faz, o que é que ela diz assim, ó, você não vai pagar o imposto de importação e os outros impostos que eu já citei nesses insumos que você importar, desde que você altere o produto e depois exporte. Se você exportar o produto final que teve o seu insumo importado com a suspensão tributária, você nunca vai pagar. A desoneração fiscal sempre vai existir, porque o objetivo dele é fazer com que o nosso produto na exportação ele se torne mais competitivo no mercado internacional. É fazer com que o produto que vai ser exportado chegue barato no mercado exterior e as pessoas elas tenham interesse em comprar o produto brasileiro. Agora, imagina outra situação. Eu permito que você importe um insumo, produza ele numa ZPE, que é uma área cheia de privilégios logísticos, facilitações logísticas, portuárias, fiscalizatórias, com a isenção do tributo e depois venda no mercado interno. Mas a indústria que não está na ZPE, ela vai importar o insumo com tributo. O produto que for produzido por uma empresa na ZPE vai ser vendido muito mais barato no mercado interno por uma indústria que não está na ZPE. Aí a gente criaria um grande problema de livre concorrência para a própria indústria brasileira. E o objetivo não é esse. O objetivo é fazer com que o produto da exportação fique mais barato para quem vai comprar lá fora e não aqui dentro. Esse é o viés da ZPE. Então, por mais que você diga assim, pode ser que um dia a ZPE goste de alguns benefícios que a própria Zona Franca de Manaus tem, pode, mas nunca vai ser com o objetivo de concorrer na indústria interna, sempre com o objetivo de concorrer na indústria externa. Por isso que hoje é muito recomendável para as empresas que têm um viés exportador muito forte que se instalem em zonas de processamento e exportação, porque faz com que o seu produto fique muito mais barato do que se ele fosse produzido fora de uma zona de processamento e exportação. Ana, além de tudo, né, se a gente for levar em consideração, a gente tem que prestar atenção no fator cambial, né, que é isso que fortalece o nosso país, né? A nossa moeda, frente às outras, ela é uma moeda um pouco desvalorizada, né, para não dizer totalmente, né, que existem outras moedas desvalorizadas. Então faz sentido a gente vender para fora, para a gente trazer uma moeda mais forte e fortalecer a base do nosso país. Agora, você está falando de suspensão, qual o tempo de suspensão que tem na ZPE quando traz esse produto e vai exportar? Qual o tempo de suspensão dos tributos? Aqui é curioso, tá, Luiz? Para quem opera já no mundo portuário, conhece bem o drawback, que é um regime aduaneiro especial em que você pode importar com a suspensão tributária, desde que você altere o produto e reexporte no prazo de 1 ano. Contudo, esse ato concessório do drawback pode ser renovado por mais 1 ano. Então, você teria aí a empresa que está fora de uma ZPE, ela, se fosse beneficiária do drawback, ela utilizaria aquele produto importado, o insumo importado por 1 ano e teria 1 ano para reexportar aquele produto importado com a suspensão tributária e não pagaria nada. A ZPE, uma vez que você se instala lá, você faz esse mesmo procedimento sem precisar solicitar esse ato concessório de drawback, porque automaticamente todo produto que é importado na ZPE, todo insumo importado na ZPE, ele vem com a suspensão tributária. Você não paga os tributos incidentes na importação. E se você exporta, independentemente do prazo, você tem essa suspensão mantida. Então, você não vai pagar impostos incidentes na importação. Quando é que você vai pagar? Se pagar, se você destinar aquele insumo produzido para um produto que foi industrializado e foi voltado para o mercado interno. Aí você paga a qualquer momento. Se o produto for para o mercado interno. Se ele for exportado, você não paga um momento nenhum e não tem esse prazo específico como o drawback tem, por exemplo. Ou seja, é um regime muito mais simples. Uma vez que você possui a habilitação pelo Conselho de Zona de Processamento e Exportação para se instalar em ZPE, esses benefícios eles são automáticos. É sempre importante lembrar que uma área decretada como ZPE, ela dura aí no mínimo 25 anos.
prorrogáveis por mais de 25 anos. E as empresas que estão instaladas em ZPE, a partir do momento em que elas são aprovadas para operarem em ZPE, elas podem ficar o tempo igual ao tempo da administradora da ZPE. Se vai durar 25 mais 25, ela pode ficar 25 mais 25. Lembrando que elas serão fiscalizadas rotineiramente para saber se elas estão mantendo os parâmetros de segurança e controle que se espera para operar dentro de uma zona de processamento de exportação. Porque aí elas também podem perder o direito de continuar se elas não cumprirem as regras legais. Mas cumprindo, ela vai ficar o tempo que existir a zona de processamento de exportação. E claro, se um dia esse prazo for aumentado, hoje é de 25 anos mais 25 anos. Se for aumentado, ela vai ficar o tempo que existir a ZPE sem problema algum. Que é exatamente o tempo que ela tem para exportar. Afinal de contas, ninguém vai importar um insumo para produzir e vai deixar o produto lá guardado, né? Ele vai vender. A preocupação de fazer isso em um ano, prorrogável por mais um, como é no caso do drawback, é que ele não precisa existir mais. Hoje, de regime de drawback, a gente tem o drawback de suspensão e tem o de restituição ainda. Eu sou leigo nessa parte, eu estive lendo isso lá atrás. Eu fiz administração em comércio exterior, mas eu me lembro que tinha os drawbacks de suspensão, restituição, e como que funciona o de restituição? Só para que a gente feche esse ciclo do drawback aqui. Vamos lá. Nós temos a legislação brasileira, ela prevê 3 tipos de drawback, na verdade, né? O drawback suspensão, o drawback isenção e o drawback restituição. Hoje, na prática mesmo, o que é mais utilizado é o drawback isenção, que é justamente esse drawback que eu acabei de explicar para você. Você importa o insumo e quando você tem o ato concessório do drawback, você fica com o tributo suspenso por um ano, prorrogável por mais um, para quando você for exportar, você não precisar pagar novamente o tributo, desde que você exporte ele. Mas veja, esse é um benefício que é concedido para uma produção específica, não é para toda a empresa. É toda a importação da empresa que vai ter drawback? Não. É um pedido específico que você faz. Acabou o tempo, acabou o ato concessório do drawback. Você tem que fazer sempre novos pedidos na Secretaria de Comércio Exterior, porque a SESEX, ela é a detentora do regime do drawback. Na ZPE, a gente nem aplica drawback, porque se você está dentro do regime da ZPE, é como se você já tivesse um verdadeiro grande drawback totalmente administrado. E aí a gente nem aplica o drawback, porque não é a Secretaria de Comércio Exterior que determina dentro de uma ZPE. Quem controla os atos dentro da ZPE é a própria administradora da ZPE, que foi decretada como ZPE lá atrás pelo Ministério da Indústria e do Comércio. Tá. É importante você frisar o tempo de autorização, né, da ZPE. Hoje, esse tempo de autorização, quem controla é o governo. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos portuários que quem é dono da terra só pede uma autorização para a construção de um terminal. Do mesmo modo que funciona no porto, funciona com a ZPE também, Ana? Isso. Como que eu faço para ter uma área decretada como ZPE? Hoje nós podemos ter 3 tipos de ZPEs. Pública, capital 100% público, capital 100% privado ou misto. Alguma instituição que mescle aí, por exemplo, uma sociedade de economia mista, que seja criada e que tenha dinheiro público e dinheiro privado para administrar aquela ZPE. Essa administradora da ZPE, ela precisa submeter um projeto também no Ministério da Indústria e do Comércio, e verificando que ela tem os requisitos para administrar uma ZPE, esse decreto ele é aprovado dentro do Conselho de Zona de Processamento e Exportação, o CZPE, que é um órgão fixo dentro da estrutura do Ministério da Indústria e do Comércio, em que participam diversos atores desse conselho, o próprio Ministério da Indústria e do Comércio, Ministério do Meio Ambiente, a Receita Federal e outros atores mais. E uma vez aprovado, esse decreto ele é feito pelo próprio presidente da República. E o decreto ele é aprovado por 25 anos, ou seja, é como se fosse uma verdadeira concessão. Aquela administradora da ZPE, ela recebe aquele decreto como um ato concessório para atuar e deixar aquela ZPE vigente por 25 anos, prorrogáveis por mais de 25.
Então, é muito parecido, sim, com esse processo de concessão que existem aí para os portos. Legal, Ana, legal. Mas, não obstante, a ZPE pode ter uma administração pública, privada ou mista, sempre, em qualquer uma das modalidades, vai precisar do decreto presidencial para aprovar esse funcionamento. Esse é o protocolo legal hoje no Brasil. Hoje, em percentuais, você falou de sociedade de economia mista, né? No caso, a gente tem já uma que é PCEM, que começou como processo como uma zona de processamento e um projeto de Estado, né? E aí passou a ter o Porto de Roterdã com uma parceria de 30%. Qual o percentual que a gente pode ter aí no máximo de empresas estrangeiras na participação da ZPE? Não tem percentual. Na verdade, não existe um limitador para isso. Esses investimentos Greenfield, que a gente nomeia com esses investimentos que tem um misto de investimento internacional, ele não existe um limitador, desde que a empresa instalada aqui, ela cumpra as regras brasileiras e aí ela efetivamente cumpra alguns requisitos legais da própria Lei de Processamento de Exportação e as instruções normativas do próprio CZPE, que são gerar emprego na região, diretamente para trabalhadores brasileiros, não impactar a indústria nacional naquela região em que ela está localizada, se destinar a ter um viés exportador, se destinar a desenvolver aquela região em que você está localizado, porque cada ZPE pode ficar numa região diferente e uma região pode ter mais de um tipo de ZPE, mas necessariamente deve ser voltado para o mercado daquela região. Vou dar um exemplo. A cidade de Santos, o Porto de Santos, está muito próximo de áreas industriais voltadas para a região, para produtos do café, produtos de maquinário. Então, necessariamente, a ZPE ela tem que ser voltada para esses mercados de commodities e mercados que já estejam atrelados com a própria região de Santos. Não faz sentido a gente instalar uma ZPE em Santos e aprovar um projeto industrial que vá, por exemplo, extrair cera de carnaúba em Santos, porque não é um mercado voltado para Santos. Cera de carnaúba é um produto voltado ali na região do Piauí, inclusive esse é um projeto industrial que existe no ZPE do Piauí ou ainda na região do norte do país. Não faria sentido também a gente incluir determinadas demandas que não estão associadas ao polo industrial da região de Santos. Então, esses requisitos obrigatórios, eles precisam ser seguidos por toda e qualquer empresa que se instale no ZPE. E não existe esse percentual. Se a gente quiser utilizar 100% capital privado e estrangeiro para se instalar no ZPE, ótimo. Na verdade, eles estão instalando, eles estão injetando dinheiro na nossa economia. Inclusive, na China, o modelo de ZE chinesa, ele só permite investimento estrangeiro. Eu, chinês, não posso me instalar no ZPE chinesa, porque o foco deles é o pessoal de fora vem para cá injetar dinheiro na gente, e ele utiliza a nossa estrutura, o nosso povo, as nossas regiões, para gerar emprego e desenvolvimento para a gente. Então, hoje, o mercado chinês de ZPE, ele fortaleceu a indústria chinesa com dinheiro estrangeiro. Isso é bem curioso, isso é bem interessante. No Brasil, não existe a obrigatoriedade de ser 100% estrangeiro, mas se for, também não há nenhum tipo de impedimento. E uma curiosidade, Ana, eu estava dando uma acompanhada, o Maranhão, eu acho que foi a primeira ideia de ZPE para o Brasil, no governo Sarney, né? Por que teve tanta demora do Maranhão sair do lugar e veio o PCEM primeiro do que o Maranhão? Porque, veja, não basta só a vontade política. É o que eu falei lá no iniciozinho do nosso podcast. É um instrumento sensacional, um instrumento de desenvolvimento industrial sensacional, mas que os empresários precisam conhecer. Imagine que uma ZPE ela tem administração pública. Não adianta o governo dizer assim, opa, eu vou conseguir uma ZPE pública aqui, nós vamos administrar, mas se não tiver indústria instalada, a ZPE não vai sair do papel. Vai ser só aquela área de um verdadeiro nada, decretada como ZPE, mas que não está produzindo nada. Então, isso aconteceu com diversas outras ZPEs do Brasil. Lá na década de 80, quando a lei foi aprovada, outras áreas foram decretadas como ZPE, mas nunca conseguiram atrair investimentos industriais para se instalarem em ZPE. E PCEM foi diferente. PCEM foi na frente, fez uma parceria com o Porto de Roterdã, na Holanda, e conseguiu aí, através de investimentos de siderúrgicas,
hoje tem uma grande extração de hidrogênio verde dentro da área das suas zonas de processamento de exportação e saiu na frente. O Maranhão, apesar de ter sido um lead case interessante na época, eles só tiveram a área decretada com atração de investimento desse ano. Inclusive, a inauguração se deu agora, há poucos dias atrás. Isso é interessante. Então, o que é que acontece hoje? Desde 2021 para cá, quando o normativo, o marco regulatório, ele foi melhorado no Congresso Nacional, existe uma obrigatoriedade para quando eu for pedir que uma área seja decretada como ZPE, a gente já apresente um projeto industrial âncora. E o que é isso? É um projeto industrial que vai ser protocolado junto com a administradora de ZPE, que mostra assim, ó, essa região aqui que a gente está pedindo para ser decretada como ZPE, ela já tem interessados industriais a se instalarem. Ó aqui, ó, as indústrias interessadas. E aí, junto com isso, vai o plano industrial de fomento adentro, que pretende se instalar dentro dessa ZPE. Então, a chance de uma ZPE ser decretada sem que haja atração de investimentos industriais hoje, ela é ínfima. Por quê? Porque de 2021 para cá, para a gente aprovar projetos de ZPE, de novas ZPEs, necessariamente já tem que ter indústrias interessadas a se instalar e pelo menos um projeto âncora associado ao projeto de aprovação da administradora das ZPEs. E aí, com isso, evita que a gente decrete áreas que nunca vão funcionar efetivamente como zonas de processamento de exportação. E foi o que aconteceu agora com o Maranhão, que foi decretado recentemente, foi o que aconteceu com Cáceres, no Mato Grosso, também decretada recentemente, e aí no caminhar a gente já está vendo o Espírito Santo e tantas outras regiões também que estão saindo na vanguarda. A gente espera que Santos saia recentemente também, saia em breve, aliás. Sim, eu também espero, né, que é mais emprego aqui para a Baixada Santista. Quando você fala de um projeto mãe, né, no caso, por exemplo, a gente percebe muito que o Brasil se desenvolveu aí para a região norte e nordeste na questão das frutas. Sendo um polo produtor, por exemplo, no caso aí da região norte e nordeste, produtor de frutas, isso já não é um fato gerador para que você desenvolva uma ZPE próxima ali, para que você possa fazer o escoamento ou processamento de alguma coisa no sentido de fortalecer a indústria, por exemplo, a indústria de frutas? Com certeza. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo próximo a mim. Eu moro em Recife, apesar de trabalhar em Brasília, moro em Recife e vou a Brasília sempre. Nós temos a cidade de Petrolina, na região do Vale do São Francisco, que é um dos maiores produtores do país de manga, uva, laranja e afins. Essa região, hoje, ela é muito distante do porto de Suape. Ela fica a mais de 800 quilômetros aqui do porto de Suape. Então, Petrolina hoje é uma cidade que está lá na pontinha de Pernambuco, mais próximo do Ceará e da Bahia do que da própria capital pernambucana. E os petrolinenses, os exportadores, eles não utilizam o porto de Suape. Eles escoam através do porto de Salvador e do porto de Pecém, porque as condições logísticas para chegarem até lá, o produto, a fruta, que é um produto muito sensível, é melhor e mais barato e mais seguro que ele vá através dos portos de Salvador e Pecém. Se nós tivéssemos uma ZPE em Petrolina, certamente nós sairíamos na frente aí, mantendo, inclusive, a competitividade e a rentabilidade desses produtos dentro do nosso estado, e não no estado dos outros, desenvolvendo o porto dos outros. Afinal de contas, o objetivo da ZPE é desenvolver regiões que não estão efetivamente industrializadas, ou ainda aumentar essa capacidade de desenvolvimento, aumentando a competitividade do nosso produto. E veja que interessante, se nós tivéssemos uma ZPE em Petrolina, próximo a essas regiões de fruticultura, nós conseguiríamos fazer com que a fruta brasileira produzida no Vale do São Francisco fosse exportada mais barata do que já é para quem consome lá fora. Porque diversos produtos, o produto de embalagem que é utilizado na exportação, os pallets são utilizados na exportação, eles ficariam mais baratos. Além próprio, claro, dos custos logísticos. Porque muita gente acha que o benefício de uma ZPE é só o benefício tributário que existe na suspensão tributária do insumo. Não é. Esse é apenas um dos benefícios. Os grandes benefícios de uma ZPE, além dessa suspensão tributária que não vai pagar nunca se você realmente exportar o produto, ou seja, é uma suspensão e isenção,
você ainda tem a possibilidade de ter um regime de transaduaneiro automático, uma área alfandegada própria só para você, uma área de armazenamento próprio dentro da ZPE só para você. Então, aquelas problemáticas com altos custos de demurge, armazenagem, que a gente sabe que são realidades portuárias, você afasta consideravelmente esse risco, o que faz com que teu produto naturalmente fique mais barato. Até o desembaraço aduaneiro de um insumo de importado que vai seguir para uma ZPE, ele não é feito no porto. Ele chega no porto, segue regime de DTA para a ZPE e é desembaraçada na ZPE, porque a ZPE ela tem um alfandegamento próprio pela Receita Federal. Então, aquelas indústrias que estão instaladas em ZPEs, elas vão ter uma fiscalização ali própria para elas. E veja, o que é que muita gente reclama hoje? Fila em porto. Meu produto está esperando a avaliação, é pouco auditor para muito material, para muita importação. Eita, acabou meu free time, vou ter que pagar demurge, a taxa de armazenagem está muito cara. Se você tem toda essa estrutura dentro da ZPE, você não vai ter mais esses problemas, porque é muito mais fácil de você administrar coisas que estão próximas a você e voltada para indústrias específicas do que um porto enorme que está voltado a um mercado imenso. Então, a ZPE ela ajudaria, inclusive, a desafogar os portos brasileiros, que a gente sabe que hoje vem sofrendo demais com espaço de terminais que a gente não tem mais. Os contêineres ficam abarrotados, os terminais portuários não conseguem receber os contêineres, não conseguem devolver os contêineres, e aí surgem como se fosse um efeito dominó de problemas, né? Quando você olha para a ZPE, a gente precisa ter uma análise macro disso também, porque os benefícios que estão dentro da ZPE incluem também esses benefícios de logísticos, que a gente sabe que barateia consideravelmente o produto. E produto barato significa produto competitivo. Produto competitivo, indústria forte. É verdade. Aí você falou do fator logístico, bem bacana. Não podemos esquecer, Ana, o fator logístico inclui a questão de infraestrutura. E aí eu quero saber da Ana, né, que a Ana corre o país todo, a Ana tem um lastro profissional incrível. Em matéria de infraestrutura, como que nós estamos, porque a gente tem essas ZPEs fortes, né? Como que a gente está de infraestrutura? Porque a gente sabe que para você construir uma ferrovia demanda um tempo, uma rodovia demanda outro tempo, um porto demanda algum tempo também, entre licenças e até a própria construção civil. Como que a gente está aí na questão que a gente tem muito gargalo logístico, mas é por conta da infraestrutura, da perna da infraestrutura. Com esse movimento das ZPEs, a gente está caminhando bem na questão de infraestrutura em todos os 26, são 26 estados da federação, não é isso? Acertei, né? Em todos os 26 estados da federação? Veja, Luiz, isso é uma pergunta interessante. Quem conhece profundamente a legislação sobre zona de processamento e exportação e sabe como é o procedimento para que uma área seja decretada como ZPE, sabe que necessariamente para uma área ser aprovada para ser administrada como se ZPE fosse, como se área de livre comércio fosse, atrelado a essa decretação da ZPE, tem que ter um projeto de infraestrutura e logística. É por isso que a gente envolve também o estudo de capacidade ferroviária, rodoviária, marítima, e um dos requisitos para a aprovação da ZPE é que ela esteja próxima a regiões de escoamento. Ou seja, quanto mais próximo de uma região de porto ou aeroporto, porque pode ser escoado via marítimo ou via a aeroviária, ou ainda terrestre, naquelas regiões em que o país faz fronteira com os países sul-americanos, cada um tem uma estrutura diferente. Mas dentro do projeto da administradora da ZPE, tem que estar previsto toda a subvenção, inclusive financeira, de financiar a estrutura necessária para que a ZPE ela opere com essas facilitações logísticas, voltadas também para todas essas áreas, a depender da região, porque, obviamente, a depender de onde você esteja, você não vai precisar de uma estrutura logística aquaviária, nem aeroviária, mas sim terrestre e vice-versa. Esses requisitos, eles são desenvolvidos, sim, precisam passar pelo crivo do Ministério da Indústria e do Comércio também, e faz parte dos requisitos, inclusive, de segurança da própria ZPE. Se isso não tiver disponível e acessível, esse estudo de viabilidade não for feito e o projeto de desenvolvimento de infraestrutura e logístico não estiver apresentado junto com o projeto da administradora da ZPE,
seguramente aquela área não vai ser decretada como ZPE. Vide PECEM, que hoje é uma área altamente... Não sei se vocês conhecem PECEM, quem está nos ouvindo, ou ainda você, mas eu acredito que o público em geral deva conhecer a estrutura de PECEM, e PECEM, ela é hoje o que é uma ZPE pujante, justamente porque houve esse investimento e esse cuidado. O Piauí vai no mesmo andar da carruagem, inclusive hoje a ZPE do Piauí fica em Parnaíba, que é numa região do interior, não é próximo a Teresina, é próximo a uma região litorânea. Eles fazem todo o escoamento através do próprio porto de Pecém, apesar da produção ser feita no estado do Piauí, mas eles já começaram a etapa do porto deles, o porto do Piauí, que vai funcionar ali naquela região do Vale do Parnaíba, o que é interessantíssimo. Mas para que o Piauí fosse aprovado, mesmo sem eles terem portos hoje, foi necessário investir na infraestrutura de estradas para poder escoar esse produto com rapidez e celeridade suficiente através do porto de Pecém. Isso é um requisito obrigatório. Sem isso, a ZPE não vai ser aprovada. Show, Ana. Isso é uma verdadeira aula, né? Conversar com você é uma verdadeira aula de tudo, de logística, de legislação, de tudo. Ana, quando a gente fala da nossa indústria brasileira, a gente está tendo aí, futuramente, vai ter a questão da reforma tributária, mas falando da indústria brasileira, tem como a gente vai ainda ver aquela indústria de outrora, de quando começou com aquela vontade, na década de 50, 60, né, para poder ter uma indústria forte, ou a gente vai ainda ficar refém de ser ainda um país produtor de commodities, sempre exportador de commodities? A gente vai fortalecer essa indústria brasileira? Mesmo Veja, com relação a tributos, né, que eu sei que é a sua área, que é uma área do seu domínio total. Exato. Veja, eu gosto de dizer aos meus alunos, professora que sou, né, que o Brasil é o Egito Antigo, nós somos o celeiro do mundo. A gente produz e o nosso mercado mais importante hoje é o mercado de commodities, vinculado ao agronegócio. Isso é inegável. Dizer que a nossa indústria vai diversificar, ótimo, isso vai acontecer, mas a gente nunca vai deixar de ser se a gente mantiver esse mesmo padrão de produção voltada para o agronegócio. No meu entender, o agronegócio sempre vai ser ali o número 1, né? Recursos minerais, agronegócio, os insumos básicos, as manufaturas primárias, contudo, é natural que com o passar do tempo, se a gente de fato tiver facilitações tributárias, a gente consiga a atração de investimento para que outras indústrias mais desenvolvidas, como as indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, indústrias de tecnologia, a própria produção tecnológica, a gente hoje, nós somos grandes exportadores de tecnologia através de softwares, né? Inclusive as duas grandes bases de produção, uma fica aqui em Pernambuco, no Porto Digital, e a outra é a própria produção que já temos em São Paulo. Mas eu tenho um olhar um pouco crítico para a reforma tributária. Eu penso que a reforma tributária, ela trouxe a facilitação, ela vai trazer a facilitação em termos de arrecadação que a indústria precisava há muito tempo. Inclusive, a reforma tributária é um resultado de uma luta que foi construída pela indústria. Afinal de contas, é um negócio enlouquecedor a estrutura de tributação indireta que existe no Brasil. Gera uma dificuldade muito grande, a criação de obrigações acessórias muito extenuante por parte das empresas, prejudicando, inclusive, a própria saúde financeira da empresa. Com essa simplificação que a CBS e o IBS vão trazer, naturalmente vai ajudar. Mas isso não necessariamente está atrelado à redução de custo. Já está muito claro que a reforma tributária não vai reduzir custo. Muito pelo contrário, a gente vai ter o IVA mais caro do mundo. Um IVA que vai chegar a quase 30%. Então, a nossa reforma, ela desburocratizou, mas não barateou. E aí você me pergunta, Ana, a gente vai conseguir fazer com que uma indústria mais diversificada cresça? Ora, isso está muito associado ao nosso relacionamento no mercado internacional, o próprio risco Brasil. Aí eu volto a pergunta para você, diante de tudo que eu falei, será que nós estamos com a reforma tributária e com todas as outras medidas políticas que estão sendo aplicadas de cunho econômico, que são de cunho econômico, efetivamente? Eu lhe pergunto e deixo essa pergunta para que os nossos ouvintes eles possam maturar em casa. Será que nós estamos atraindo, abrindo as portas do país
para uma atração de investimento internacional? Porque sozinhos a gente não vai conseguir se desenvolver. Nenhum país consegue se desenvolver sozinho. Os países que escolhem ficar numa bolha, ficarem afastados, eles não se desenvolvem, eles param no mundo. Afinal de contas, o comércio internacional que move o mundo e move a indústria. A gente precisa dele para agregar pontos que a gente não tem. Ou seja, nós somos grandes produtores de commodities, mas para a gente desenvolver nossa indústria, a gente precisa consumir produtos de outros lugares, atrair esses insumos para cá e desenvolver essa indústria interna. Essa atração de desenvolvimento industrial vai acontecer com a reforma tributária e os custos que estão sendo gerados internos no Brasil, porque apenas desburocratizar não é suficiente. Se eu não crio instrumentos de facilitações, tributação mais em conta para a indústria, será que a gente está abrindo as portas de atração desses investimentos ou a gente está dificultando um pouco mais o nosso relacionamento com o comércio exterior? Então, eu deixo essa pergunta de volta para que vocês possam maturar junto comigo e que a gente possa construir efetivamente, que a gente possa ser uma sociedade mais ativa nessas discussões que temos em torno da reforma tributária e não apenas deixar a mão dos nossos representantes políticos, porque nem sempre eles têm o domínio técnico da palavra ou ainda conhecem profundamente de como que funciona cada ramo. É função da gente, como sociedade, é função dos representantes das empresas, do ramo portuário, do ramo aduaneiro e afins, colocar em pauta as nossas necessidades e mostrar se algumas medidas que são tomadas pelo governo talvez estejam desvirtuando a possibilidade de crescimento do Brasil em detrimento de outros países. Ana, eu acho que você já deu a resposta, né? Nós desburocratizamos, mas não barateamos, ou seja, nós vamos afastar futuramente as empresas de virem aqui e investir o seu capital para poder até gerar emprego e renda aqui para as cidades, para os estados, né? Então a resposta já foi dada por você aqui. Não barateou, não vai ter atração de investimentos. Não tendo atração de investimentos, você não tem uma geração de emprego e renda e riqueza aqui para os estados da federação. Agora, uma curiosidade minha, que eu sei que você é uma mulher viajada também. Um caso novo de ZPEs, de zonas exclusivas especiais no mundo, o que já te surpreendeu, além da China que iniciou esse processo? Veja, o Uruguai, que está bem pertinho da gente, vem andando aí a passos largos com esses processos de industrialização. Não sei se todo mundo conhece, mas as Free Zones uruguaias, elas vêm atraindo aí parques industriais imensos para a região do Uruguai e vem desenvolvendo muito o país. Então, já tem um olhar um pouco mais apurado do Mercosul, né, que é um bloco de integração regional do qual o Brasil também faz parte, para esse processo de industrialização que vem acontecendo no Uruguai, mas é uma sugestão, inclusive, de leitura para que quem esteja nos acompanhando veja, além da China, volte os olhos ao Uruguai e veja o processo de industrialização que está sendo criado ali no Uruguai, com a Free Zone uruguaia, em razão dos benefícios que vêm sendo concedidos e o fortalecimento da indústria que vem sendo realizada naquela região. Isso pode, inclusive, gerar uma competição um pouco prejudicial ao Brasil em breve, porque, de fato, os benefícios no Uruguai vêm fazendo com que muitas empresas, inclusive, prefiram importar pelo Uruguai, fazer a alteração do produto por lá e só depois fazer o envio do produto pelo Brasil, usufruindo de benefícios tributários e aduaneiros e cambiais que existem dentro do próprio Mercosul. Então, se eu puder dar uma sugestão aí de leitura, seria realmente a Free Zone uruguaia, que de fato é algo que salta aos olhos hoje. Você falou, parece que você fez a leitura do meu coração. Eu hoje pela manhã, eu estava conversando com um amigo, inclusive ele teve lá, a Arauco, que é uma produtora de celulose, ela está lá, né? Exato. Salvo engano, né? Então, e eu também tive conversando anteriormente até com um outro parceiro meu, com relação também a estagnação de crescimento de algumas indústrias brasileiras por conta do CAD, né? Então a gente, o Conselho de Administração e Defesa Econômica, ele dá uma limitação até para que não se crie monopólio, não é isso? Ou um oligopólio, no caso. Você tem uma... Na verdade, o CAD ele é o órgão responsável por fazer esse julgamento e essa defesa livre da livre economia, né?
O CAD tem uma participação importante no mercado, óbvio, e evita que haja esse tipo de situação, porque a gente sabe que qualquer truste, cartel, monopólio, oligopólio, ele prejudica a indústria interna, o mercado interno e afeta a livre economia. Então, se a gente tem ciência de qualquer tipo dessa situação, precisa ser levada ao CAD. Eu me abstenho de discutir qualquer tipo de decisão do CAD, pelo cargo que eu ocupo também no CAF. São coisas distintas, apesar de estarem voltadas para um mercado muito parecido, mas eu reconheço a importância do CAD também nessa proteção. É claro que talvez vocês estejam se reportando a algum tipo de decisão específica, mas, no meu entender, essa proteção ela deve acontecer para que esse tipo de situação que atinja a livre concorrência, ela seja banida do mercado, porque isso quebra a nossa indústria, isso prejudica a competitividade, a qualidade do produto que chega para o consumidor e, obviamente, impacta diretamente nos empregos do nosso país. Boa, arrasou. Agora, essa você arrasou, é muito bom ouvir você, Ana. A gente está caminhando aqui para o nosso final, né, do programa, e eu gostaria que a Ana deixasse a sua mensagem. Eu queria agradecer imensamente, né, a tua presença aqui. Eu já tinha te falado isso anteriormente, né, que quando eu lhe vi a primeira vez na associação comercial, eu fiquei espantado com tanto conhecimento, né, com um cabedal elevadíssimo e de uma pessoa que realmente brilha nos olhos da atividade que exerce, né, que é o seu caso. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aqui para o nosso programa, deixasse sua mensagem e o que você desejar e falar, então, vai ser bem-vindo aqui no programa, no canal do Papo de Porto 013. Muito obrigado aí pela tua presença, Ana. Obrigada, Luiz. Eu queria agradecer pelo convite, pelas palavras. Se eu for metade do que você está dizendo aí, eu acho que eu já venci na vida, mas eu acho que minha mãe sempre disse que não adianta a gente ter conhecimento se a gente não compartilha nosso conhecimento, né? Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E é nossa função descobrir as coisas boas que existem no nosso país. A gente já tem tanto problema tributário, econômico, quando a gente encontra na legislação uma solução que está posta e o empresário ele só precisa saber utilizar da melhor maneira possível para ajudar o nosso país a se transformar ou melhor, não é nem se transformar, é potencializar as qualidades que a gente tem tantas, né, no Brasil. Acho que é importante a gente discutir, colocar o debate na pauta e estar sempre aberto para evoluir. A gente muitas vezes imprime muito esforço e muito conhecimento para discutir problema, mas a gente não discute solução. A legislação da zona de processamento e exportação é uma solução que existe desde a década de 80 e as indústrias precisam conhecer esse produto. E a nossa função é disseminar a palavra, levar para os portos, para os aeroportos, para as regiões fronteiriças, explicar, educar, incentivar e fazer com que o nosso país se torne um lugar melhor, tanto para agora quanto para o futuro, para que a gente cresça com saúde, com emprego e, claro, com a competitividade saudável e, sobretudo, dentro de um limiar também que proteja as nossas riquezas ambientais, né? Então, eu agradeço muito o convite por estar aqui. Tem coisa que não é trabalho, é prazer. O que eu desenvolvo é um prazer na minha vida, graças a Deus. Eu tive a alegria de poder trabalhar com algo que eu faria de graça. Então, que sorte que eu sou paga para fazer o que eu faria de graça, né? Eu espero que todo mundo tenha esse amor por um país que tem uma área continental enorme, um potencial continental enorme para a gente desenvolver ainda mais as nossas regiões portuárias. A Flórida, por exemplo, só a Flórida dos Estados Unidos tem mais 10 portos, né? Então, a gente tem espaço para criar mais estruturas portuárias no Brasil e a gente pode e deve usufruir daquilo que a gente tem de bom, desde que seja efetivamente controlado. Me coloco aí à disposição de qualquer um que estiver nos assistindo. Parabenizo você pelo projeto do podcast, que é inovador. A gente sabe como é importante a gente discutir essas matérias, que às vezes ficam um pouquinho esquecidas ali, não são muito conhecidas fora do eixo econômico, mas que são fundamentais, como o seu Papo de Porto. Então, muito grata, aguardo novos convites, já me coloco à disposição e desejo muito sucesso ao seu projeto.
Legal, Ana. Não, com certeza não irá faltar convite para você. Você já está convidada para o próximo. Eu só vou marcar a data, porque eu sei que você é uma mulher muito ocupada, muito, né, muito requisitada, mas aqui fica o convite. Pessoas do seu nível, pelo amor de Deus, não precisa nem de convite, é só chegar e entrar. Você está mais do que convidada, Ana. Obrigado aí Muito obrigada, pela tua Parabéns participação. pelo projeto. Se você quiser depois divulgar as minhas redes sociais, lá eu tenho todas as palestras e os artigos que eu escrevo sobre o assunto. E me colocar à disposição para a gente sempre trocar uma ideia e aprendermos juntos. Muito obrigada. Deixa eu te fazer só uma pergunta, uma curiosidade que bateu. O Eviteia necessita de um Eviteia para poder fazer uma ZPE? Precisa. Não a indústria que vai se instalar na ZPE, mas a administradora da ZPE precisa ter o Eviteia para aprovar, para decretar aquela área como ZPE. Uma vez decretada, a indústria não precisa se preocupar com isso, porque o decreto é da ZPE e não dele, do projeto industrial. Então, o projeto industrial ele não vai falar nada sobre Eviteia. A administradora da ZPE, sim. O projeto industrial, não. Ou seja, já é mais uma facilidade para aquele projeto industrial. Diferentemente, se essa indústria fosse se instalar em uma área que não é a ZPE, ela teria que ter o Eviteia. Show, arrasou. Obrigado, Ana. Obrigado pela tua participação. E a gente vai ficando por aqui, um programa Papo de Porto 013. Desejo a vocês uma semana de vitórias. Muito obrigado pela paciência de vocês, por tudo que a gente tem traçado durante esse ano. Eu estou muito feliz, esse foi um ano de realizações e hoje eu tenho o prazer de ter mais uma realização minha, que é trazer uma mulher dessa envergadura, que é igual a Ana Dolores, de um baita conhecimento, e que o Papo de Porto é isso, o Papo de Porto leva conhecimento a todos que acompanham. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.